Olá, fera! Nós vamos demonstrar agora essa expressãozinha aqui da eletrodinâmica, que sempre que a questão cair, uma questão relacionada com ela, é importante que você faça a demonstração sempre, porque aqui você vai oxigenar as ideias bem direitinho, certo? Então a gente vai querer demonstrar a seguinte fórmula. A corrente elétrica é igual ao número de elétrons sobre o volume, que é conhecido como a densidade volumétrica de elétrons em um fio, a área da seção transversal do fio, a velocidade dos elétrons, por isso que eu botei volume aqui com vol e velocidade com v, a velocidade dos elétrons dentro de um fio, vezes a carga elementar, perfeito? Então é essa expressão que a gente vai tentar demonstrar aqui, ok? Quando é que a gente vai ter o gatilho de memória de querer usar essa fórmula? Quando a questão falar de um fio condutor passando elétrons por dentro com uma certa velocidade e ele tocar em número de elétrons por volume, aí vai dar um estalo, é a primeira coisa que a gente vai lembrar, certo? Não vale a pena decorar essa fórmula, na minha opinião. É sempre bom que o aluno consiga desenvolver. Ela não é tão complicada assim, ó. Toda vez que a questão me lembrar dessa fórmula, eu faço logo o desenho do fio. Estão aqui os elétrons passando com uma certa velocidade v. E aí a gente já desenha aqui, já começa a engatar a ideia do volume, certo? Tá aqui, ó, volume. O volume desse fio é a área da base vezes o comprimento do fio. Confere que aí vai dar a área da base vezes a altura desse cilindro, por exemplo. E aí lá vamos nós, vamos com calma, certo? Primeira expressão que a gente pode anotar aqui é a seguinte, ó, repara. Corrente é a carga em módulo, o módulo da carga que está passando por dentro do fio sobre o tempo. Então essa é a nossa fórmula guia, certo? A gente vai se basear muito nela, essa é a nossa primeira fórmula. Depois a gente vai fazer essa outra fórmula que está aqui, ó. A carga que esse fio transporta é o número de elétrons vezes a carga elementar. Por sinal aqui é mais ou menos NE, né? Assim que a gente vê. E aí eu vou colocar ela em módulo aqui, aí vai sumir o sinal. Vai ficar o valor da carga é o número de elétrons vezes a carga elementar, para eu poder jogar aqui depois. Então aos pouquinhos, ó, de uma forma simples, a gente vai estruturando para aparecer as variáveis. Então não é lá tão complicado assim. A velocidade média com que os elétrons caminham dentro do fio, a gente pode expressar pelo ΔS sobre ΔT, que aí eu já trago a velocidade para a fórmula. O ΔS aqui, ó, repare aqui, ó, o ΔS que o elétron vai andar aqui dentro do fio está representado pela letra L. E o ΔT eu vou deixar ele aqui, ó. Então eu vou juntar essa fórmula 1 com essa fórmula 2 e com essa fórmula 3. E com isso eu vou terminar a resolução da fórmula. E aí eu consigo chegar naquela expressãozinha que me dá a corrente elétrica com a velocidade dos elétrons, certo? Por isso que eu acho que não vale a pena decorar, porque ela geometricamente, com os conceitos simples, a gente consegue chegar nela. Então vamos lá, vamos jogar uma equação na outra. Primeiro eu vou jogar essa aqui nessa, ó. E aí a formulazinha vai ficar assim, ó. A corrente é o número de elétrons vezes a carga elementar sobre o tempo. E agora eu vou pegar essa aqui e vou isolar o tempo. Repara, meio pelos extremos eu vou ter velocidade vezes o tempo é igual a L. Portanto, o tempo é igual a L sobre a velocidade. E aí agora eu vou jogar isso aqui, ó. Olha como é que vai ficar, ó. A corrente é o número de elétrons vezes a carga elementar sobre o tempo. E o tempo é o comprimento sobre a velocidade. Perfeito? Ótimo. Vou jogar esse V para cima e esse aqui vai ficar assim, ó. A corrente é igual a o número de elétrons vezes a carga elementar vezes a velocidade sobre o comprimento. Então essa fórmula ela também existe. Seria aqui a densidade linear de elétrons, ela ficaria ao invés da volumétrica. Como ali apareceu o volume ao invés do comprimento, aí eu vou escrever agora essa expressãozinha, ó. O volume do fio é igual à área da base vezes a altura, que nesse caso seria o comprimento. E agora eu isolo L, e aí fica volume sobre a área. E eu jogo ele aqui, ó. E com isso a gente termina a expressão. Então ela não é, ela no começo assusta um pouco, mas ela não é tão assustadora assim depois que a gente desenha e vai desenvolvendo. Ó. Quando eu jogar aqui vai ficar N é V sobre comprimento é o volume sobre a área. A área está embaixo, vai passar para cima. Vai ficar NEV vezes A sobre o volume.
Tá aqui, ó. Só vou arrumar para ficar daquele jeitinho ali, ó. Número de elétrons sobre o volume, ele chama de densidade volumétrica de elétrons. O A eu vou passar um pouquinho para frente, o V tá aqui e o E tá aqui, ó. Perfeito? Tá aqui, ó. Nave sobre o volume, por exemplo, poderia decorar ela assim. Mas lembre que não vale a pena decorar ela toda vez que cair uma questão envolvendo isso, que é raro. A gente poderia fazer o desenho e demonstrá-la antes de começar a questão, perfeito? Forte abraço e até a próxima.